Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os decretos do Senhor, como o Senhor é irrevogável nos seus decretos, mas como Ele, pelo seu grande amor, Ele abre uma porta de livramento para que, de forma que Ele, mesmo não revogando os seus decretos, e isso Ele não faz, mas Ele abre uma porta de livramento para que não venhamos a perecer apesar do decreto. Então, domingo nós falamos um pouco sobre Cristo, sobre como o derramamento de sangue na cruz. O derramamento de sangue é necessário para remissão dos pecados, e o derramamento de sangue na cruz foi o meio que Deus nos deu esse livramento. Nos deu a remissão do pecado de uma forma definitiva. Então, vamos iniciar com uma oração. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós clamamos a tua presença, ó Senhor. Que tu possa estar abrindo os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos vir a te conhecer mais e mais, ó Senhor. Nós possamos vir a conhecer a tua vontade, Senhor. O teu caráter. E como tu te revelas a nós, ó Deus Santo. Abra os nossos corações, Senhor. Para que a tua palavra entre em nós, Senhor. Para que venhamos a te conhecer mais intimamente, ó Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Glórias a ti. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Amém. Então vamos iniciar com o livro de Gênesis. Em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E por isso a gente vê que Deus tem um decreto. O decreto é: quem comesse da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, pereceria, morreria. Não vamos entrar aqui num estudo aprofundado sobre Gênesis, a queda do homem em Gênesis 3, mas o homem desobedeceu, nós sabemos isso. Adão e Eva desobedeceram e nós somos herdeiros da morte, através da carne que foi contaminada. O objetivo aqui então não é fazer um aprofundamento sobre essa questão da queda do homem, mas sim de destacar o decreto do Senhor da morte que certamente operaria se Adão e Eva transgredissem. E eles transgrediram, e a morte opera desde o seu tempo até os dias de hoje. Pois nós somos herdeiros disso. Então, esse decreto continua vigente. A morte continua operando. Deus não revogou para nos dar salvação. Deus não revogou esse decreto. Não, agora eu amo tanto os homens, a humanidade, que eu vou revogar esse decreto. E nós sabemos que não foi assim que Deus opera. Não é assim nos nossos dias que Deus opera. Porque Deus deu o seu Filho, como está em João 3, conforme a palavra pregada no domingo, João 3,16, que Deus deu o seu Filho para que quem nele cresce pudesse ter a salvação e não perecer, não morrer perecendo, e sim tendo a ressurreição e sermos herdeiros da vida eterna, através do derramamento do sangue. Também não vamos entrar nesse estudo sobre o derramamento do sangue, que já foi falado no domingo. Mas sim sobre a questão do decreto do Senhor. E por isso, conforme esse decreto da morte, que não foi revogado, mas Deus abriu uma porta para que ela nos servisse de escape, para que a gente não venha a perecer com o decreto, que é irrevogável, que o Senhor não volta atrás do seu decreto. Então, vamos ver alguns paralelos no Antigo Testamento
de como, em outras circunstâncias, situações semelhantes ocorreram. Aqui a gente lê no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Aqui a gente vê um decreto do rei. O povo judeu era dominado por um povo estrangeiro. Não vamos entrar também num estudo aprofundado sobre Esther, e sim sobre os decretos do rei. Vamos falar de uma forma mais geral e mais rapidamente, mais resumida sobre Esther. Que Esther era do povo judeu, e o rei, instigado por outros que não eram do povo herdeiro do povo judeu, o rei foi instigado a emitir decretos contra o povo judeu. E Esther se casa com o rei escolhe ela. Ele não sabia que ela era judia por um tempo, no início. Mas o ponto é que esse decreto do rei não foi revogado. Isso, no decorrer da leitura do livro de Esther, a gente vê. O decreto do rei não foi revogado. O rei, Esther se aproximou do rei. Ela se aproximou, se o rei não tivesse estendido o cetro no momento que ela se aproximou do rei, porque ela não estava sendo chamada pelo rei. Então ela não poderia se aproximar do rei, e se o rei não estendesse o cetro, conforme claramente está aqui, ela teria sentença de morte. E o rei, então Esther se aproxima do rei, o rei estende o cetro a ela, conforme está em Esther 5, versículo 2. Eu vou ler aqui. Desde o 1 eu vou ler aqui. Esther 5, versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. E então o rei lhe disse, versículo 3, que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então o rei achou graça aos seus olhos, conforme nos diz a palavra, e com isso Esther, mediante jejum, que eles já vinham jejuando, ela pôde se aproximar do rei, e o rei não revogou, e o rei é uma figura do nosso Senhor, é a figura do Senhor nosso Deus, é uma figura terrena, uma sombra. O rei não é Deus, longe disso. Mas o rei é uma figura de autoridade e é uma sombra no plano terreno, no plano terreno, não é? E da mesma forma como o Senhor nosso Deus, ele não revoga a sua palavra, o rei também não revogou a sua palavra. E a gente vê isso de uma forma recorrente no Antigo Testamento. O rei não revogou sua palavra sobre a sentença que ele havia dado ao povo judeu. Mas ele deu a possibilidade dos judeus encontrarem um escape para a sentença. O objetivo não é o estudo do livro de Esther, e sim destacar, é um estudo muito aprofundado, é um livro maravilhoso, o livro de Esther, mas sim destacar esse ponto, não é? Que assim como o Senhor nosso Deus não revoga a sua palavra,
mas ele dá uma possibilidade de livramento. Da mesma forma, o rei aqui, e Esther era casada com ele, era rainha também, mas ela também não podia se aproximar do rei, se o rei não estendesse o cetro, a não ser que ele tivesse chamado ela. Mas como o rei não chamou, mediante jejum ela se aproximou então, e se o rei não tivesse estendido o cetro, ela seria condenada à morte. E o rei não revogou então, esse é o ponto, o rei não revogou aquilo que ele havia pronunciado contra o povo judeu, e sim que ele deu um novo decreto possibilitando livramento do povo, que o povo pudesse se defender. Sem entrar mais a fundo no livro de Esther, para manter um resumo, um estudo mais resumido e compacto, então esse é o ponto. Com o Senhor nosso Deus nós vemos da mesma forma. Vamos adiante no livro de Daniel. Daniel 6, versículo 7 diz assim: Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E aqui são os conspiradores, os inimigos de Daniel, do profeta Daniel, que não gostavam de Daniel, odiavam a Daniel, e queriam achar alguma forma de que Daniel fosse condenado, mas o procedimento dele era com sabedoria, com cautela, com prudência. Então não conseguiam achar ocasião para condenar Daniel. E aí o que eles fizeram? Eles instigaram o rei a emitir um decreto que, mediante esse decreto que proibia a adoração a Deus, a qualquer Deus que não fosse o Deus pagão, que fosse morto. E o rei era um rei pagão, mas ele amava Daniel, gostava de Daniel. Ele caiu numa armadilha, digamos assim, dos conspiradores. Então, uma vez que ele emitiu o decreto, Daniel não deixou de orar. Daniel permaneceu firme em oração. E o rei não queria que Daniel morresse, mas o decreto já havia sido dado. E Daniel foi para a cova dos leões. Apesar do rei não querer fazer isso contra Daniel, ele se viu também preso numa armadilha, o rei, dos conspiradores de Daniel. Ele não poderia revogar o decreto que ele mesmo havia dado. E aí, o que aconteceu? Daniel foi para a cova, mas Deus livrou Daniel. Deus deu o livramento. Mas, de novo, nós vemos o ponto a destacar aqui da história de Daniel também. Não vamos entrar, outro livro maravilhoso, mas não vamos entrar. Mas o ponto aqui é destacar que, da mesma forma, esse rei aqui, assim como o rei do livro de Esther, esse rei aqui também não pôde revogar o decreto. Ele deu um decreto, ainda que o decreto fizesse algo que condenasse também alguém que ele amava, que era Daniel, ele não poderia revogar o decreto. E o próprio Senhor nosso Deus, deu o livramento na cova dos leões para Daniel. Então a questão é, de novo, dos decretos irrevogáveis que nós vemos no Antigo Testamento dos reis. Outra característica que nós vimos, fica mais destacado no livro de Esther, é a questão de se aproximar do rei e morrer. Salvo se o rei, por sua misericórdia, permitisse. E vamos, ainda nesse assunto, vamos ver então mais os 2 últimos versículos, que em Êxodo 33:20 diz assim: E disse mais: Não poderá ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Essas são palavras do nosso Senhor. Então, nós não podemos ver a face do Senhor e permanecer vivendo. E em Levítico 16:2 diz assim: Disse, pois, o Senhor Deus, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra
porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. De novo a gente vê a impossibilidade de nos aproximarmos do Senhor, no Santo dos Santos, e não morrer, a não ser que haja algumas condições. Também não vamos fazer um estudo sobre o Santo dos Santos, nem o livro de Levíticos, mas sim destacar esse outro ponto, de nos aproximarmos, da possibilidade de nos aproximarmos do Senhor. Assim como o rei do livro de Esther não era possível se aproximar dele e a sentença seria a morte, da mesma forma nós vemos o Senhor nosso Deus aqui. Não podemos nos aproximar de Deus sem morrer. Mas para que possamos alcançar graça e clamar por misericórdia, como que nós vamos clamar por misericórdia e arrependimento se não nos aproximarmos? Mas se nos aproximarmos, morremos. Então nós vemos que o Senhor nosso Deus nos ama a ponto de ter dado seu Filho, conforme nós vimos no estudo, na pregação de domingo. O Senhor nosso Deus nos ama a ponto de ter dado seu Filho. E esse é o livramento, porque Cristo é o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, e Ele é o Filho e Ele não perece. Ele vê a face do Senhor. E mediante o sangue derramado na cruz, nós podemos nos aproximar de Cristo. Por isso que não há nenhum intercessor, não há nenhum intermediário entre Deus e os homens. O único intermediário entre Deus e os homens é Cristo. Porque Cristo se aproxima do Senhor. E nós clamamos por misericórdia a Deus através de Cristo e através desse sangue derramado. Então, de novo, nós vemos as duas coisas. Deus, a palavra do Senhor, que a morte operaria se comêssemos do fruto, continua vigente, e somos herdeiros de Adão e Eva, mediante a carne. Porém, o Senhor deu um livramento, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E da mesma forma, se nos aproximarmos de Deus sem Cristo, sem o sumo sacerdote, quem se aproxima do Senhor face a face morre. Mas como que nós conseguimos nos aproximar? Cristo se aproximou. Cristo, nós vemos no livro de Hebreus, que Cristo é o sumo sacerdote e Ele adentrou o Santo dos Santos. Com a morte na cruz, Ele adentrou, e essa obra foi operada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós conseguimos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vê o Senhor face a face e Ele clama por misericórdia por nós e nós clamamos por misericórdia a Ele. Então nós vemos que o amor do Senhor consiste em, apesar dele ele ter dado aquele decreto justo, porque o Senhor Deus é amor e é justiça também, a justiça de Deus permanece existindo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus do Antigo Testamento deu a palavra, é o mesmo Deus de hoje em dia. O rigor permanece, tudo permanece. Porém, Ele deu uma possibilidade, um caminho de escape. E esse caminho é Cristo. E nós temos que conhecer Cristo para tomar posse dessa salvação. E andar com Cristo e ter Cristo como Senhor e Salvador. Então, quem ainda não confessou com seu coração Jesus Cristo e com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve buscar fazê-lo. O mais breve possível, deve buscar conhecer Cristo para que possa tomar posse dessa salvação. Não vamos entrar também na questão das leis de Moisés, que foram cumpridas e não precisamos mais de sangue de animais. Essas leis Cristo cumpriu, diversas leis do mandamento de Moisés, mas o ponto todo é destacar isso, que a palavra de Deus é irrevogável, e a palavra que Deus deu a Moisés permanece, e Deus deu um escape. Assim como o rei do livro de Esther deu um escape ao povo judeu e não revogou a sua palavra, assim como o rei do livro de Daniel não revogou a sua palavra, mas o próprio Deus deu um escape,
Da mesma forma, Deus nos dá um escape. Desde o Antigo Testamento nós já vemos figuras dessa ação do Senhor. Desde o Antigo Testamento. Então Deus é amor, porque há aqueles que dizem que Deus no Antigo Testamento não demonstrava seu amor. Coisas desse tipo a gente escuta às vezes. Mas Deus é amor também no Antigo Testamento, porque nós vemos que a palavra do Antigo Testamento já aponta para Cristo. Isso é um outro estudo que a gente pode prosseguir na semana que vem, vendo no Antigo Testamento como o Senhor aponta para Cristo, aponta para o Salvador, para o escape daquele decreto que era da morte. E então como que no Antigo Testamento o amor de Deus já operava? Para que não venhamos a achar que no Antigo Testamento as coisas eram diferentes. Sim, há um tempo do Antigo Testamento e Cristo iniciou um novo tempo, mas é o mesmo Deus. Nós precisamos entender como que isso operou. Tá bom, irmãos? Com isso encerramos a mensagem de hoje. Que Deus possa estar falando ao nosso coração e nos abençoando e nos mostrando cada vez mais de quem Ele é. Que é um Deus de muito amor, de muita misericórdia, mas é um Deus de justiça também. Então que nós venhamos a entender mais e mais quem é o nosso Senhor. Louvado seja seu santo nome. Toda honra e toda glória a Deus. Santo, santo, santo Ele é. Paz do Senhor, irmãos.